democracia. Então a gente pede para você ajudar a gente a espalhar a notícia e mostrar para as pessoas que nós temos um projeto sensacional de transformação para São Carlos e que vai dar certo. Dia 6 de outubro nós vamos vencer essas eleições fazendo 30, colocando 30 nas urnas. Muito bem, e aproveitando que nós estamos falando hoje do tema da região central, para você que vive na região central, para você que trabalha, para você que empreende na região central, envie para a gente as suas perguntas, que durante a nossa live hoje nós estaremos respondendo às perguntas dos nossos internautas no Facebook, como também no Instagram, nas redes sociais aí. E, mais uma vez, compartilhe, comente, compartilhe aí com seus amigos, envie o link para os seus seguidores e nos ajude a nos tornarmos ainda mais conhecidos, a chegarmos a toda a população de São Carlos, para que todos saibam que existe uma opção de verdade, de transformação, uma opção que é nova de verdade, que é o slogan, né, da nossa campanha, Novo de Verdade para a Transformação Carlos. Mário, todos os dias nós estamos saindo às ruas e ontem à tarde nós estivemos no Mercadão Municipal conversando com os empreendedores e os comerciantes ali da região. Sem dúvida. E tivemos uma recepção muito calorosa, mas evidentemente também tivemos aí a apresentação de diversas demandas sobre aquela região. E aquela região está prevista aí no nosso plano de governo uma série de ações para transformar aquela região. Exatamente. Quero aproveitar e agradecer o Oswaldo, do Bar do Osmar, que acompanhou a gente em diversos comércios ali da região, principalmente dentro do Mercadão. É ele que tem o bar ali dentro do Mercadão. Então, muito obrigado, Oswaldo. Foi um prazer muito grande estar com você ontem, visitando as lojas. Em cada lugar que a gente vai, a gente tem apoiadores que querem ajudar a gente a fazer o nosso projeto crescer. Inclusive, se você é um apoiador que quer apresentar a gente para outras pessoas, quer andar na sua rua, quer levar a gente para reuniões no seu bairro, na sua casa, nos convide. A gente está à disposição. O nosso tempo é dedicado para isso, para mostrar o nosso projeto de transformação e também ouvir demandas, porque este nosso plano de governo aqui, ele é um plano que está sempre vivo. Até o dia 1º de janeiro de 2025, o dia da nossa posse, a gente pode atualizar esse plano para que a gente tenha o nosso plano de trabalho para o nosso mandato, para a gente conseguir fazer esse projeto de transformação da nossa cidade. Mário, uma das grandes demandas que nós ouvimos, tanto da população daquela região, que mora naquela região, como também trabalha e empreende, é que o centro se encontra abandonado. Sim. Né? E nós temos no nosso plano de governo a proposta de um projeto incrível, que é o Centro Vivo. Sim. Eu gostaria que você falasse sobre essas propostas e também, evidentemente, começando a falar dos problemas, das dores que os comerciantes, empresários e moradores daquela região sofrem no dia a dia, com esse abandono, com esse descaso do poder público nos últimos anos, e quais as propostas para transformar o centro em um centro vivo de verdade para as pessoas. Perfeito. Pessoal, o projeto Centro Vivo é um projeto que ele visa realmente trazer vida para o nosso centro de São Carlos. Infelizmente, o nosso centro está abandonado. A gente entende que nós temos, é claro, a questão das enchentes para resolver, a gente vai falar mais para frente disso, que isso é essencial para retomar a vida no centro de uma forma realmente estruturada, com muito mais comércios e as pessoas não terem medo mais de ir para o centro, principalmente em época de chuva, fica todo mundo apreensivo, né, de ir para o centro fazer compras. Isso fez com que, infelizmente, o centro tivesse inúmeras lojas fechadas, né? Então, nós vamos falar disso. Agora, o projeto Centro Vivo é um projeto para a gente conseguir ter uma revitalização da nossa região central. E ele está unido com o projeto Quadrilátero da Inovação. Pessoal, eu quero recomendar para vocês que vocês conheçam o nosso plano de governo, tá? Esse plano de governo aqui, ele tem 3 eixos estruturantes, tá? Então, eu vou aproveitar e apresentar rapidamente para vocês. Ele tem o eixo 1, que é o desenvolvimento humano e social. O eixo 2, gestão pública e bem-estar. E o eixo 3, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Em cada um desses eixos, nós temos 7 áreas de atuação, tá? 7 capítulos, então nós temos 21 capítulos do nosso plano de governo, assim que a gente estruturou todas as nossas propostas para vocês conhecerem. Lembrando que esse plano de governo ele foi estruturado através do projeto Sancatec, que é um projeto para transformar São Carlos na capital da tecnologia para o nosso povo, porque a gente entende que a tecnologia em São Carlos não está sendo utilizada na prefeitura para melhorar a vida do cidadão. E é isso que a gente precisa mudar aqui em São Carlos. Então, pessoal, é o seguinte, no eixo de desenvolvimento
econômico, né, no eixo 3, nós temos aqui planejamento urbano e habitação, que é o 3.5. Então, dentro deste eixo está o projeto Centro Vivo. E no eixo 3.1, competitividade, geração de emprego e qualificação profissional, está o projeto Quadrilátero da Inovação, tá? Então, o projeto Quadrilátero da Inovação é o seguinte, pessoal, nós vamos delimitar uma área no centro da região central de São Carlos, em que vai estar inclusa, inclusive, a USP, a Embrapa Instrumentação, aqui o Novolab, aqui perto da estação, a própria estação ferroviária. Nós vamos ter um trecho da nossa cidade em que nós vamos fazer um parque tecnológico ao céu aberto. É um parque tecnológico em que nós vamos trazer incentivos para que se adense nessa área ainda mais novos negócios focados em economia criativa, focados em tecnologia de comunicação, tecnologia da informação. Nós vamos colocar incentivo para que mais empresas venham para cá. Tem aqui o Novolab, tem o Wikilab já dentro dessa região. Então, a gente tem que adensar, a gente tem que criar uma comunidade nessa região para que a gente consiga desenvolver muito mais os nossos produtos, desenvolver muito mais serviços, porque se você consegue manter essas pessoas em conexão, criando uma comunidade mais próxima, a chance de você desenvolver coisas novas, de você ter novos produtos e novas empresas nascendo é muito maior, né, Sidney? Com certeza. Tendo novas empresas, novos empreendimentos e novas ações nesse sentido, evidentemente isso melhorará a qualidade do ambiente, do centro da cidade, como também gerará renda e gerará emprego para as pessoas que evidentemente também se qualificarão, terão a oportunidade de se qualificar para preencher essas vagas. Mas, Mário, como que se daria esse projeto de incentivo para melhorar a qualidade da região central? Perfeito. Bom, nós vamos ter incentivos fiscais, pessoal. A gente entende o seguinte, a região central precisa de incentivos fiscais para estar mais habitada. Seja para as pessoas morarem, seja para colocar os seus negócios, tá? Nós vamos estudar certinho, a gente precisa discutir isso junto com o pessoal de Secretaria da Fazenda, isso vai ser estudado no detalhe, mas a gente tem exemplos de outras cidades, Brasil afora, mundo afora, que já fizeram projetos como esse, tá? Um exemplo que é interessante é o Porto Digital de Recife, recomendo vocês a pesquisarem, é um dos estudos que a gente fez, que vale a pena vocês conhecerem, que a ideia é trazer um conceito parecido com o Porto Digital de Recife aqui na nossa região central, tá? E aí nós vamos criar uma área em que este incentivo vai gerar a possibilidade de você pegar parte dos seus impostos pagos pelos negócios da região para voltar para a própria região com autonomia de decisão do uso desses recursos pela região, tá? Então, a ideia, claro que nós vamos trazer todos para se unirem a esse projeto, né? Isso não vai ser uma coisa imposta, nós vamos propor para todas essas entidades que já estão na região, como o próprio Mercadão, que a gente estava lá ontem, como a Assisc, que está dentro dessa região, claro que ela abrange a cidade toda, mas ela está ali dentro dessa região. As entidades que estiverem ali, nós vamos convidar para discutir a criação de uma nova entidade que vai ser responsável pelo Quadrilátero da Inovação, tá? E essa entidade vai poder receber recursos, partes dos impostos pagos pelas empresas dessa região para investir na própria região com autonomia, pessoal, para que não dependa de ficar pedindo para o poder público resolver problemas básicos que infelizmente não se resolvem. Então a ideia é essa, eles vão ter essa autonomia, eles vão poder melhorar a região, vão poder pegar esse dinheiro e investir na própria região. Nós vamos usar um conceito que isso também se utiliza lá em Nova York, tá? Que são os centros de unidades de negócio, tá? Que existem lá em Nova York também. Nós vamos trazer esse conceito para cá, para São Carlos. Então, isso vai ser uma revolução no nosso centro, a gente vai poder deixar ele muito mais bem estruturado com esses incentivos. E também, além desse retorno de impostos, nós vamos estudar a viabilidade de dar incentivos, por exemplo, maior para empresas que se colocarem nessa região, que sejam empresas prestadoras de serviços, como o pessoal que faz aplicativos, desenvolvimento de softwares em geral, sites, etc., como também economia criativa, como agências de publicidade, de marketing.
que se instalarem na região também ter um incentivo. A gente vai avaliar a possibilidade de reduzir o ISS das empresas que estiverem nessa região para que tenha realmente uma força para se instalar nessa região, para que a gente adense mais o nosso centro. E aí nós vamos ter mais vida, nós vamos ter mais presença, seja de moradia, que nós vamos ter que olhar também a questão do plano diretor para trazer mais moradias para a região central, tá? E aí a gente ter um ambiente com bares, com restaurantes, com um ambiente noturno vivo, em que a gente tenha mais cultura, mais eventos culturais na região central. Então, essa é a base do nosso projeto. Então, acho que é muito interessante vocês conhecerem. A gente está à disposição para explicar um pouco mais depois, mas isso vai fazer com que o nosso centro se revolucione e que a gente tenha também um centro muito mais bonito, muito mais bem cuidado. Gente, isso é inovador, porque quando você para pensar de que quem de fato conhece a realidade é quem vive ali, quem trabalha ali, quem empreende ali, e que de fato, por conhecer melhor essa região, essas pessoas sabem aquilo que precisa ser feito e eles terão a oportunidade de decidir isso por meio dessa devolução dos impostos que são recolhidos por meio desse apoio, esse incentivo fiscal. É uma transformação, é algo realmente completamente novo, completamente inovador e que nós acreditamos que vai de fato fazer a diferença para transformar o centro da nossa cidade e novamente dar um gás, voltar a dar um gás para essa região tão importante, uma região histórica, uma região que evidentemente faz parte da memória afetiva de todos nós. Exatamente. Que nascemos em São Carlos ou que vivemos aqui na cidade. Realmente maravilhoso esse projeto e a gente convida você para se aprofundar nessas nossas propostas, conhecendo o nosso plano de governo e, evidentemente, como o Mário colocou, nós teremos mais tempo durante a campanha e depois, estando eleitos, de desenvolver isso com a participação de todos esses comerciantes. Eu gostaria de lembrar a você... Não só comerciantes, exatamente, as entidades, porque isso é importante, pessoal. Ninguém vai impor nada, tá? Isso é um projeto que vai ser discutido com a sociedade, tá? A gente entende que a gente precisa de participação popular nas nossas decisões. O que a gente está propondo para todos é a gente pensar nisso e uma vez eleitos nós vamos chamar todos para implementar, porque a gente acredita que é o melhor para São Carlos, tá? E depois eu quero falar do projeto Sancaiá também, depois você me lembra de falar disso. Eu gostaria de aproveitar esse momento em que nós estamos tratando dos temas específicos do centro para pedir para que você mande para a gente a sua pergunta. Se você mora no centro, se você trabalha, se você empreende no centro da cidade e quer fazer uma pergunta, quer fazer uma sugestão para o plano de governo, quer fazer uma reclamação, a gente conhece as reclamações, estivemos lá ontem à tarde, moramos em São Carlos, vivemos em São Carlos e conhecemos a realidade da cidade no centro. Mas você tem um espaço aí aberto para fazer as suas perguntas para a gente, que ainda hoje nessa live a gente vai responder as suas perguntas de acordo com as propostas que estão no nosso plano de governo. Mário, dentro dessa proposta do quadrilátero, tem também a esteira das startups. Perfeito. O que seria esse projeto? É o seguinte, pessoal, São Carlos tem duas grandes universidades, uma estadual, outra federal, duas públicas, a Unicep, uma grande universidade particular. Nós temos mentes brilhantes aqui e a gente não tem aproveitado o potencial delas para trazer mais negócios para São Carlos, para criar mais empregos em São Carlos. A gente vai criar uma esteira de startups. O que é uma esteira? Uma esteira está se movimentando aqui. A startup começa aqui num período de pré-incubação em que ela tem uma ideia, em que ela quer validar essa ideia, verificar se é possível fazer essa ideia virar um produto, um serviço. Ela vai passando, a gente vai ajudando ela em todo esse processo. Depois ela vai, uma vez validado o seu produto, chama MVP isso, o mínimo produto viável, ela validando essa ideia, ela vai poder ter a ajuda também do município em relação a formas de você conseguir começar a sua implementação do projeto para faturamento, para conseguir vender isso no mercado e em seguida como vai conseguir multiplicar, acelerar. Então é um programa também de aceleração. Então desde a pré-incubação até a aceleração, a gente vai trabalhar com diversas startups para que startups são empresas inovadoras com potencial de crescimento, empresas novas. Então a gente vai trabalhar para trazer muito próximo do governo municipal a USP, a UFSCar, a Unicep, as Embrapas. A gente, dentro desse projeto da Quadrilátero da Inovação, é um conceito de triple helix que a gente fala, que é você conseguir trazer o governo, as entidades privadas e as instituições de pesquisa e desenvolvimento. Então nós precisamos trazer todos juntos para que a gente consiga criar mais empregos e aí as startups, que são essas empresas, elas vão conseguir
criar muito mais emprego, muito mais renda para a cidade e vai possibilitar que a gente cresça muito. Quem sabe ter o que chamam de um unicórnio aqui em São Carlos, né? O unicórnio é uma empresa que vale US$1 bilhão, né? É uma startup que chegou a valer US$1 bilhão. Então a gente tem que buscar isso, a gente tem que pensar grande em São Carlos. E hoje o poder público não está próximo dessas inovações que podem acontecer aqui em São Carlos, não tem programas estruturados de longo prazo e é isso que nós vamos resolver. Esse programa também da esteira das startups vai estar junto com o quadrilátero da inovação, junto com o Centro Vivo, para a gente poder revolucionar a nossa cidade. Uma grande dor da nossa cidade hoje é que os empreendedores não têm um espaço, não têm um canal de comunicação com a administração municipal. Como você vê isso, Mário, e o que você pretende fazer em relação aos empreendedores? A criação de um espaço, como seria isso? Perfeito, Sidney. Isso é muito importante, pessoal, que a gente sente, independente do tipo de negócio, a gente sente muito grande a demanda das pessoas em relação ao contato com a prefeitura. Independente do que elas querem resolver, seja na saúde, seja na educação, em todos elas têm dificuldade de acesso, de comunicação, de transparência. Agora, em relação aos empreendedores, a gente teve essa ideia de falar disso por conta da região central, que ontem a gente ouviu muitas demandas, né, de comerciantes, de empresários lá, falar, a gente não tem acesso, a gente não tem uma comunicação. Então, o que a gente vai estabelecer é um espaço do empreendedor. A gente foi conhecer isso, inclusive, lá em Joinville, eles têm um espaço do empreendedor em que tem pessoas que recebem as demandas desses empreendedores e vão buscar como se fosse um despachante, como se fosse uma pessoa que quer ajudar dentro da prefeitura a resolver os problemas do empreendedor. A gente vai trabalhar para resolver eles também na raiz, ou seja, vai buscar resolver os processos que hoje muitas vezes são confusos, que atrapalham, resolver os problemas em cada área, mas enquanto isso não está muito bem resolvido, a gente precisa de pessoas que ajudem a resolver lá dentro. Então é como se fosse uma pessoa de atendimento que vai receber, abrir um chamado e vai te ajudar a resolver o problema lá dentro. Isso é essencial para aumentar, inclusive, o desenvolvimento econômico e uma vez a gente conseguindo colocar e implementar a Lei de Liberdade Econômica aqui em São Carlos, junto com o Espaço Empreendedor, isso vai avançar muito a geração de empregos, vai dar mais oportunidade para os nossos jovens. Isso é inovação, isso é transformação de São Carlos. Mas isso só vai ser possível se no dia 6 de outubro, nas urnas, você digitar 30, Mário Casale prefeito, Sidney Moura vice, e fazer a transformação que São Carlos precisa por meio desse projeto que vai inovar, que vai transformar a relação do poder público com os empreendedores, com os comerciantes e com os moradores da região central e de toda a nossa cidade. Agora, Mário, o grande problema da região central, o problema das enchentes, que tem causado tanto prejuízo, né, que tem causado tanta dor, que tem assim afastado a população, as pessoas da região central e os próprios comerciantes, que muitas vezes preferem deixar a região para empreender numa outra região da cidade. Qual é a proposta do nosso plano de governo para o problema grave das enchentes, que é um problema centenário em São Carlos? Perfeito. Pessoal, o que a gente quer fazer é o que a gente propôs já para a prefeitura. Eu, pessoalmente, propus através do projeto Enchente Zero. A gente fez dentro daquele grupo de trabalho voluntário que eu fundei com amigos há 6 anos, né, o Move Sanca, a gente propôs para a prefeitura a gente resolver a questão das enchentes através de um projeto que pense no longo prazo toda a questão de drenagem, macrodrenagem, microdrenagem aqui na nossa cidade e, em especial, a região central. Nós temos que trabalhar para que a gente tenha um grupo técnico de discussão dos projetos e um grupo gestor de tomada de decisão. Nós temos que ter orçamento estruturado para isso, um percentual do orçamento garantido que seja obrigatório que o prefeito utilize para resolver esse problema tão drástico que nós temos aqui em São Carlos. Isso tem que estar no plano plurianual, isso tem que estar na lei de diretrizes orçamentárias. Nós precisamos fazer com que o orçamento seja efetivamente investido nisso. Agora, não só fazendo o piscinão, como essa gestão atual está falando em fazer. Eles só querem fazer o quê? Infraestrutura cinza, que é fazer piscinão. Não se pensa em infraestrutura verde.
Nesse projeto Enchente Zero, a gente fez inclusive um abaixo-assinado em que a gente teve mais de 3.500 assinaturas pedindo para ser implementado esse projeto, tá? Quem quiser verificar aí, entra lá no YouTube, Manifesto Enchente Zero, entrega simbólica. A gente fez no Dia Nacional do Meio Ambiente, aliás, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente fez a entrega para o professor Tundizi na época, se eu não me engano foi em 2021 ou 2022, agora não tenho certeza, já faz bastante tempo. A gente fez essa entrega simbólica, participou a ACISC, o Sincomércio, a EASC, que é a Associação dos Engenheiros, a OAB, enfim, professores da USP, professores da UFSCar, da Embrapa, muita gente participou, o Fórum de Associações de Bairros, a gente conseguiu unir muita gente em torno desse projeto para levar para a Prefeitura. Infelizmente, o que a gente está vendo hoje é uma proposta eleitoreira, em que esse governo atual fez às pressas um projeto que só envolve piscinão, que a gente precisa analisar com muito mais cuidado, porque são quase 200 milhões de reais para investir em apenas um piscinão, é muito dinheiro, é um percentual altíssimo do nosso orçamento. Se a gente pensar que o orçamento anual é de 1 bilhão e 600 milhões, mas que a grande maior parte disso é gasto já que está travado, que você não tem opção para investir, é um investimento altíssimo e que a gente tem que refletir muito bem, porque a gente está vivendo desde a década de 40 com esse problema, desde que a gente tem notícia, existe um problema de enchente, e aí eles fazem às pressas um projeto eleitoreiro falando que vai resolver com obra só de piscinão. O que a gente precisa é pensar em usar infraestrutura verde também, a gente tem que pensar em parques para que tenha locais de absorção, a gente tem que ter mais árvores na cidade, a gente tem que ter estruturas de microdrenagem, a gente pode implementar muito mais poços de infiltração, aqueles poços que a gente faz microdrenagem de infiltração em casas dentro do centro. Tem uma série de opções que a gente pode vislumbrar para que a gente não dependa no futuro de uma bomba para fazer a evacuação da água de um poço que foi feito de um piscinão. Como aconteceu lá, por exemplo, em Porto Alegre. Ficou muitos anos sem utilizar, a obra que fizeram lá era uma obra necessária que dependia de uma estrutura com energia elétrica, com bombas, para fazer a movimentação, e a hora que foram usar estava tudo quebrado porque ficou abandonado por muitos anos. E se a gente faz só uma estrutura aqui que só depende de um piscinão, vai saber se o governo no futuro vai fazer a manutenção necessária, e aí a hora que vem a chuva, não funciona, você tem um problema. Então nós temos que pensar com cuidado para não cair nessas promessas falsas em época de eleição, pessoal. De repente, agora, milagrosamente, acharam uma solução que vai resolver tudo rapidinho. Cuidado. Muito bem. Mário, nós começamos a receber as perguntas por parte dos nossos internautas. A Amanda, ela está fazendo a seguinte pergunta. Ela está dizendo o seguinte... O que nós podemos fazer em relação às reclamações que temos na região central, e esse é um problema também que acontece em outros locais da nossa cidade, em relação à presença dos moradores de rua, né? As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, sem teto, que não têm onde morar e ficam na situação de rua, permanecendo ali na região central. Perfeito. Esse é um problema enorme que a gente tem, não é só na região central, em qualquer bairro que a gente vai, a gente ouve essas reclamações. E, infelizmente, é um problema de saúde pública, é um problema de vulnerabilidade, é um problema muito sério econômico também, mas que a gente tem que enfrentar com coragem, porque o que está sendo feito hoje é praticamente nada. A gente precisa ter assistentes sociais para ajudar a pegar essas pessoas, convencê-las a ir serem tratadas. Essas pessoas precisam estar indo para... instituições que a gente tem que estar fora da cidade para perder essa conexão com a cidade, onde estão as pessoas que estão lá vendendo droga para eles. Então tem que estar fora da cidade, numa chácara, numa fazenda. Começar a ter uma rotina diferenciada, fazer um tratamento, se preciso, medicamentoso para perder o vício, porque a grande maioria delas tem vícios, né? A grande maioria, ela foi para a rua por um problema emocional, ela não conseguiu conviver com um problema que estava passando na vida dela, foi para a rua e aí ou entrou na droga antes ou entrou na droga depois, né? Então, é um problema... Vínculos familiares rompidos, né? Vínculos familiares rompidos, exatamente. Então, é um problema muito complexo. Então, a gente precisa, uma vez fazendo esse tratamento dessas pessoas, buscar que ela tenha uma nova rotina de vida, buscar que ela trabalhe, comece a trabalhar e tenha, na minha visão, a fé é importantíssima, a espiritualidade. Então, aqueles que tiverem também essa
visão também entrarem na fé é importantíssimo para conseguir sair dessa situação. E depois, começando a fazer esse trabalho, adquirindo uma nova rotina, uma reintegração social, a gente tem que... Claro, uma equipe multifuncional, né, de assistente social, psicólogos, médicos, enfim, terapeutas ocupacionais. A gente tem que estar trabalhando para que eles juntos consigam fazer uma reentrada dessa pessoa, uma reintegração social junto, inclusive, à família. E na minha visão, Cid, é uma coisa que a gente vai ter que discutir junto com empresas e com a sociedade. O que a gente acredita que seria interessante é colocar essas pessoas para trabalhar na zeladoria pública. Então, por exemplo, a pessoa hoje que ela está atrapalhando a nossa vida muitas vezes por estar roubando fiação elétrica para comprar, para vender isso e comprar droga, por exemplo, essa pessoa ela vai passar a cuidar com zeladoria pública. Ela vai cortar a grama, ou o capim, que muitas vezes aqui é capim, não é nem grama, mas cortar a grama, ela vai pintar espaços públicos, ela vai fazer varrição de rua. Por quê? Porque é uma coisa que ela consegue aprender facilmente, ela vai passar a ter um autoestima mais alto por estar cuidando agora de algo e vai passar também a se cuidar, e aí a gente vai conseguir reintegrar. Pessoal, é um desafio enorme, incrível. A gente sabe que muitos desses depois vão cair novamente. Infelizmente, as estatísticas mostram isso, mas na nossa visão não tem outro jeito. As pessoas que não forem de São Carlos, a gente, obviamente, vai convidar elas a voltarem para as cidades delas, né? A gente tem que cuidar das pessoas que estão aqui, não as pessoas que vieram para cá por diversos motivos. Então, a gente vai convidar e buscar reintegrar elas socialmente na cidade delas. Vamos cuidar das pessoas de São Carlos, vão melhorar a nossa segurança. E uma coisa que eu acho que é importante citar também, a gente tem que buscar todos os lugares que compram as coisas que essas pessoas, infelizmente, roubam. Se a gente buscar cada uma delas e fechar e fazer fiscalização, garantir que eles não estejam comprando essa mercadoria roubada, isso também vai melhorar muito, porque se eles não têm para quem vender, eles vão deixar de comprar. São os receptadores. Eles vão deixar de né? roubar, os receptadores, exatamente. Muito bem. Muito obrigado, Amanda, pela sua pergunta. Nós temos uma pergunta também do Giovanni. Ele diz o seguinte, Mário, qual seria a medida a curto prazo, já para o primeiro ano de governo, em relação a evitar que as enchentes assolem tão drasticamente o centro? É óbvio, como você já colocou, é um projeto de longo prazo, que não se resolve de forma imediata, mas a curto prazo, no primeiro ano, o que é possível fazer? Bom, eu diria que em um ano a gente não consegue fazer uma coisa que evite uma tragédia como a gente já viveu. O que a gente precisa colocar, na minha opinião, eu já até tentei fazer isso com a USP, no próprio projeto Enchente Zero, mas infelizmente não deu muito resultado porque eram alunos, é propor soluções para a proteção dessas lojas enquanto não existe ainda as obras estruturantes. As obras estruturantes que vão resolver. Então, por exemplo, por que não a gente ter um padrão de fechamento dessas lojas para que eles consigam fechar e romper a entrada, fechar a entrada de água até um certo nível, uma coisa já estruturada, homologada pela prefeitura, com um custo mais baixo, subsidiado pela prefeitura. Uma outra coisa importante, a gente pode ter um seguro. A gente pode estruturar um seguro para que essas pessoas que estão lá no centro, esses comerciantes que tenham uma dificuldade com uma enchente que aconteça, possa utilizar um seguro para poder reaver os seus bens. Então, enquanto a gente não tem soluções de longo prazo que resolvam o problema, a gente tem que buscar ajudar quem está lá a resolver, pelo menos a lidar com esse problema que vai existir até a gente resolver no longo prazo. A grande realidade é que São Carlos se encontra tão abandonada em tantas áreas de que muitas iniciativas elas devem ser tratadas no longo prazo. Mas, evidentemente, no curto prazo, é possível tomar algumas iniciativas. Você sempre fala da questão das maçãs, né? Eu gostaria que você repetisse, inclusive, essa comparação, essa analogia. É o seguinte, pessoal, na gestão, a gente sempre fala que a gente tem que usar um conceito que a gente chama de Pareto, que é você usar 20% das suas ações que vão trazer 80% dos resultados. Ou seja, quais são aquelas ações que vão, com certeza, trazer resultados rápidos. E aí a gente entende que é a mesma coisa da maçã. Você tem uma árvore com maçãs e muitas vezes a maçã que está aqui embaixo, o resultado que ela vai dar é tão bom quanto a maçã que está lá em cima.
Só que para você conseguir esse resultado aqui, é só você levantar o braço. Então, você levantou o braço, pegou essa maçã, você teve resultado. Aí você tem que, para pegar aquela lá de cima, você tem que pegar uma escada e subir até lá para pegar, e ela vale tanto quanto, na hora que você comer, ela é tão gostosa quanto, ela tem o mesmo poder calorífico, nutrientes. Então, nós precisamos saber priorizar. Gestão é priorizar as ações, os esforços para a gente ter os melhores resultados com mais agilidade. Muito bem, nós estamos chegando ao final da nossa transmissão. Passou rápido. Passou muito rápido na tarde de hoje, dia 4 de setembro de 2024. E a gente gostaria de lembrar você de que o Partido Novo, ele não conta com o programa eleitoral, o horário eleitoral na TV. E por isso nós estamos todos os dias a partir do meio-dia com essa live. E para que a gente atinja o maior número de pessoas, nós precisamos que você curta, que você comente, que você compartilhe. Porque isso nos ajuda com o algoritmo, além de você compartilhar com seus amigos, comentando, compartilhando, interagindo com a nossa transmissão, você faz com que o algoritmo das redes sociais entenda que o programa é relevante e ele vai mostrar também esse programa para outras pessoas. É assim que funciona nas redes sociais. E além disso, eu gostaria de pedir também o seu apoio, a sua ajuda para distribuir o nosso material. Você pode vir até o nosso comitê, que fica na Avenida Salum, esquina com a Travessa 7, sobre a loja da Farmácia Rosário, onde você vai poder retirar os nossos santinhos, os nossos car doors, para colar aí no vidro traseiro do seu carro, no carro do seu amigo, do seu vizinho, do seu parente, da pessoa da sua família, e assim ajudar com que o nome de Mário Casale para prefeito de São Carlos circule por toda a cidade e nos ajude a chegar ao maior número possível de pessoas. Mas precisamos também que você se decida pelo melhor programa de governo. Pode comparar e comprovar. O programa de governo do Novo de Verdade em São Carlos, com Mário Casale prefeito, é o melhor plano de governo que vai transformar a nossa cidade na Mário. É isso aí, pessoal. Vamos junto, vai dar certo. Ajuda a gente a divulgar. E no dia 6 de outubro nós vamos fazer 30 nas urnas, nós vamos fazer o M e digitar 30. É só lembrar isso aqui, ó. Fez o M, digita 30, nós vamos ganhar essa eleição para revolucionar a nossa cidade, quebrar esse sistema, colocar gente técnica, gente competente na prefeitura, acabar com esse cabidal de emprego que a gente tem, colocar o dinheiro no lugar certo. Vai dar certo, pessoal. Vamos junto. Até amanhã. Um abraço. Podemos contar com o seu voto? Já estamos contando. Dia 6 de outubro é 30, é Novo de Verdade. Muito boa tarde para vocês e até amanhã. Até amanhã.